Oi gente, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o uso da bandagem pós-mini lift facial com os fios de PDO, certo? O que é que acontece, gente? Hoje em dia eu preconizo o uso da bandagem porque eu tenho artigos científicos, aqui eu tenho 4 artigos científicos que eu mostro em aula para os alunos, embasando esta minha conduta de colocar bandagem. Na verdade, não é uma bandagem, nada não. É um micropore que a gente coloca de baixo para cima, acolhendo assim, ó. E o paciente usa uma de um lado, outra do outro, durante 20 dias. Aí vocês vão dizer, mas não era 15 dias, agora já aumentou. Aumentou, gente. Esses artigos aqui mostram o seguinte. O fio, ele precisa ser acolhido pelo tecido. Quando eu falo em acolhido pelo tecido, eu não só estou pensando na estrutura física do fio, tá? Mas eu também estou pensando na ativação dos fibroblastos, que são as células produtoras do colágeno. E essas células, a gente precisa estudar elas bem direitinho para entender que elas precisam de repouso. Elas gostam de trabalhar com tranquilidade. E se eu quero uma formação de um colágeno tipo 1, que é um colágeno mais estruturado, que vai dar um suporte para minha pele, para minha derme, então eu preciso mais ainda que esse fibroblasto trabalhe com tranquilidade do jeito que ele gosta, porque senão ele vai me dar um colágeno desordenado, um colágeno de pouca qualidade. Eu vou dar outro exemplo a vocês. Vocês já viram quando a gente tem uma cicatriz em região de articulação, como essa cicatriz fica feia, ela não fica bonita, ela fica uma cicatriz mais larga, geralmente ela fica disforme. Por quê? Porque essa região que tem articulação, você não dá o repouso necessário para que haja a formação de uma cicatriz bonita do tecido. Mais ou menos por aí, vocês já estão começando a entender. E aí eu vejo na minha clínica que as pacientes que são mais comportadas, que fazem além às vezes do que eu peço, elas não perdem uns 30% que a gente conversa que vai perder do resultado inicial. Elas têm um resultado muito melhor e o melhor ainda, mais duradouro. Então, gente, se a gente está vivendo esse boom, se a gente tem uma... Vamos entender o benefício que a gente vai ter com essa conduta da bandagem. É tão importante a gente comparar o pós-operatório dos fios com a cirurgia plástica. Na cirurgia plástica você sai das suas atividades, você fica 2 meses inchada e muito roxa, ganha cicatriz. Então assim, tem uma série de coisas que você vai ter em benefício fazendo os fios. Você não fica com cicatriz, você não precisa parar suas atividades. A única coisa que eu peço é para ficar com a bandagem 20 dias e evitar a abertura da boca. Exercício físico, a gente pode até dar uma liberadazinha antes, mas não pode correr, não pode ter a ação da gravidade trabalhando e não pode ter muita mímica facial. Então, se você vai voltar para a academia fazendo uma esteira, uma bicicleta ou atividades mais tranquilas, a gente pode liberar até com 1 semana, tá bom? Vou complementar aqui com uma coisa também bem interessante, que é o tempo que o tecido e a pele leva para se adaptar a essa nova posição. A gente fala que eu fico brincando, vai ficar com o rosto cheio de buraquinho, o rosto amassado. Gente, o tecido que estava aqui, que vai ser reposicionado, ele precisa de tempo para essa nova acomodação. E aí eu falo o seguinte, quanto mais colágeno você tiver, quanto mais tempo você levar para essa acomodação, melhor vai ser, mais duradouro vai ser o resultado dos fios. Entenda que o fio está ali segurando, mas como ele vai formar colágeno, e no meu planejamento eu coloco os fios de forma que eu vou formar uma rede de colágeno que vai dar sustentabilidade e durabilidade ao lift, eu preciso que esse colágeno seja formado antes que o tecido pitose, entendeu? Então mais uma coisa para a gente deixar. Então, nós temos mais um benefício com o uso da bandagem prolongada. Quanto mais tempo você dormir feito princesa, que não é amassando, quanto mais tempo você ficar com alimentação de abertura, mais tempo você vai ter para acomodar o tecido, mais formação de colágeno você vai ter, em contrapartida, mais
longo, mais durável, vai ser mais duradouro, no caso, vai ser o seu lift, né? Então eu penso assim, o que são alguns armaçõezinhos junto de um pós-cirúrgico de uma cirurgia plástica, gente? Não é nada. É só para você ter mais longevidade do seu tratamento, né? Para você formar colágeno, uma rede de fibrose aqui que vai suportar por longo período o seu tecido que foi reposicionado, tá bom? Um cheiro para vocês.